Olá, meus alunos e minhas alunas. Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula, Aprender e Estudar em Casa. Como sabem, sou Adérito Afonso, o vosso professor de matemática do 11º ano de escolaridade. Como vão esses confinamentos? Estão a portar-se bem? Boa, isso mesmo. Na aula passada, nós vimos polinômios e alguns conceitos sobre polinômios, como grau, não é? Polinômio completo, ordenado, polinômio nulo e polinômios idênticos. Na nossa aula de hoje, vamos falar de operações com polinômios. Então, comecemos com a primeira operação básica, que é adição de polinômios. Dados dois polinômios, a de x, pela sua definição genérica, não é? A índice n, x elevado a n, mais a índice n menos 1, x elevado a n menos 1, mais etc, mais a índice 1, x, mais a índice 0, e o polinômio b de x igual a b índice n, x elevado a n, mais b índice n menos 1, x elevado a menos 1, mais etc, mais b índice 1, x, mais b índice 0. Chamamos de soma de a com b ao polinômio a de x mais b de x, dado pela soma dos coeficientes dos termos semelhantes, né? Como vocês deram no nono ano, né? Só se adiciona os nomes semelhantes. Então temos a índice n, adicionar com b índice n, mantém-se a parte literal x elevado a n, a índice n menos 1 com b índice n menos 1, mantém-se a parte literal x elevado a n menos 1, etc, mais a índice 1 com b índice 1x, e por último, a adição dos dois termos independentes, a índice 0 e b índice 0. Então vejamos o exemplo. Vamos calcular a soma de a de x igual a 5x ao cubo mais 11 menos 7x quadrado. Esse polinômio está ordenado ou desordenado? Muito bem, está desordenado. E o nosso polinômio b de x igual a menos 9 mais 5x mais 3x quadrado. E esse polinômio está ordenado? Muito bem, esse polinômio está ordenado. Não é completo? Sim, é completo. Então vejamos a soma de a de x mais b de x. Vou escrever no quadro nosso polinômio. Então temos nosso a de x igual a 5x ao cubo mais 11 menos 7x quadrado, e nosso polinômio b de x igual a menos 9 mais 5x mais 13x ao quadrado. Então, fazendo a adição por ordem decrescente, né? No a de x temos o nosso termo em x ao cubo, né? Não há termo semelhante, então fica sozinho, 5x ao cubo. Termo em x quadrado, temos menos 7x quadrado e 3x quadrado, então vamos adicionar menos 7 com mais 13, mantém-se a parte literal x quadrado. Termo em x, temos só 1, então ficaremos com 5x. E depois temos mais dois termos independentes, mais 11 com menos 9. Então, mais 11 com menos 9. Mantém-se x ao cubo, não é? Menos 7 mais 3 subtrai-se, dá 6x ao quadrado. Mantemos o 5x e subtraímos 11 menos 9. Obtém-se 2, então temos assim a nossa soma do polinômio a de x com b de x. Então vejamos a multiplicação. Dá dois polinômios, a de x com o coeficiente a índice m, x elevado a m, mais etc, mais a índice 2, x elevado a 2, mais a índice 1x, mais índice 0, e b de x com b índice n, x elevado a n, mais b índice n menos 1, x elevado a n menos 1, mais etc, b índice 1x, mais b índice 0. Alguém está a lembrar um pormenor que vimos anteriormente na função soma? Qual é? Muito bem, temos a mesma variável, x elevado a n em a, e também em b, x elevado a n, tendo em conta que os binômios são semelhantes. Mas na multiplicação, os binômios não precisam ser semelhantes. Então não precisam ter a mesma parte literal. Daí, escolhemos a variável m para o polinômio a e variável n para o polinômio b. Portanto, chama-se produto de a com b ao polinômio com o seguinte resultado. A índice x vezes b índice x vai dar a índice m vezes b índice m, x elevado a m mais n, da propriedade potência, mantém-se a base, adiciona-se os expoentes, mais a índice 2b0, mais a índice 1
B índice 1 mais A índice 0, B índice 2, x elevado a 2, mais A índice 1, B0, mais A índice 0, B1, x, mais A índice 0, B0. Assim fica complicado de ver, mas vamos ver a demonstração, fica mais fácil, que vocês já conhecem, né? Tendo em conta o algoritmo da multiplicação de polinômios, né? Que vocês deram no básico, coloca-se o polinômio em cima, pode ser o polinômio de maior grau ou não, né? Depois o polinômio B índice n embaixo e vamos dar a operação multiplicação. Vamos multiplicar da direita para a esquerda, né? Como vocês deram no básico, né? Então B índice 0 vezes A índice 0, vai ficar A índice 0 vezes B índice 0, depois B índice 0 com A índice 1x, que A índice 0, A índice 1, B índice 0x, etc. Né? Por último, A índice m multiplica B índice 0, x elevado a m. Continuando agora com B índice 1, né? Portanto, B índice 1 multiplica A índice 0, ficaremos com A índice 0, B índice 1, x, né? Depois, A índice 1 com B índice 1, os dois coeficientes multiplicam-se. Temos aqui a parte de trás x, mantém-se a base, adiciona expoente 1 mais expoente 1, então temos aqui expoente 2, não é? E por último, né, etc, etc. Então temos B índice 1 a multiplicar por A índice m, que A índice m, B índice 1, né, coeficiente por coeficiente, e parte literal por parte literal. Tem a mesma base, mantém-se a base x, não é? E adicionamos expoente m mais 1, se bem entendido, na variável x, não é? Então mantém-se m mais 1. Continuando, tanto do mesmo modo, analogamente, né? O B índice 2 vai multiplicar por todos os termos de A, usando a propriedade distributiva, né? Mantendo a base, somando expoente na multiplicação da parte literal x, né? E teremos no fim A índice m, B índice 2, x juntar m mais 2, né? Do mesmo modo, juntar m mais 2. Continuando, né? Etc, etc. E por fim, B índice n também vai fazer a propriedade distributiva, vai começar por multiplicar o termo independente, então ficar índice 0, B índice n, x elevado a n, multiplica pelos outros termos, não é? Depois, no fim, teremos então A índice n, B índice n, x elevado a n. Fazendo a soma, né? Aqui, como vocês deram no básico, vamos adicionar por ordem, né? Tanto unidade, dezena, centena, mas aqui vamos adicionar o quê? Termos dependente, termos em x, termos em x quadrado, termos em x ao cubo e assim por diante. Muito bem. Então, A índice 0, B índice 0, né? O termo independente. Aqui A índice 1, B índice 0 com A índice 0, B índice 1, mantém-se x. Não estou a lembrar a definição anteriormente. E aqui os termos em x quadrado, A índice 2, B0, né? A índice 1, B índice 1, A índice 0, B índice 2, x quadrado. E, por fim, o nosso termo A índice n, B índice n, x elevado a n mais 1, que nós já tínhamos visto, agora está a demonstração. Entenderam a demonstração? Muito bem. Então, agora vejamos um exemplo. Consideremos o polinômio A de x igual a 5x menos 11 mais 7x quadrado e B de x, 5x menos 7, vamos calcular o produto de A com B, ou seja, A de x vezes B de x, e isso vai ficar como trabalho de casa, né? Vocês vão calcular esse produto tendo em conta, seguindo o mesmo processo que eu fiz na demonstração, né? Coloca o polinômio A de x em cima, o polinômio B de x em baixo e aplica a propriedade distributiva. No fim, adiciona esses termos similares por ordem, né? Termo independente, termo x ao cubo e assim por diante. Né? Termo x quadrado e assim por diante. Né? Agora, falemos de divisão inteira de polinômios. Sejam A de x e B de x, dois polinômios quaisquer, mas com B de x diferente de zero, tendo em conta que o divisor de uma fração não pode ser zero, a divisão inteira do polinômio A de x pelo polinômio B de x consiste em determinar um polinômio Q de x e um polinômio R de x, tal que A de x seja igual a B de x vezes Q de x mais R de x. Alguém sabe me dizer como se chama essa propriedade? Isso mesmo, propriedade fundamental da divisão, né? Onde A de x é o dividendo, né? B de x é o divisor, Q de x é o quociente e R de x é o resto, né? Portanto, o dividendo é sempre igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. O grau de R de x tem que ser inferior ao grau do divisor ou então o resto pode ser zero, não é? Se o resto R de x for igual a zero, né? Diz então que a divisão é
exata. Vocês aprenderam desde o básico, não é? Ou então, que A de x é divisível por B de x, não é? Agora vejamos algoritmo da divisão inteira de polinômios. O que significa algoritmo? São conjuntos de passos que se utilizam para resolver um dado exercício, onde entra várias operações e processos. Então, vejamos algoritmo da divisão inteira de polinômios. Consideramos o polinômio A de x igual a 6x ao cubo mais 17x² mais 6x menos 2, não é? E nosso B de x, 3x² mais 4x menos 3. Alguém sabe me dizer qual é o grau de A de x? Estão a lembrar na aula passada? Muito bem, tem grau 3. E o polinômio B de x, qual é o seu grau? Isso mesmo, tem grau 2, não é? Então vamos dividir, vamos determinar agora o quociente, o resto da divisão de A de x por B de x. Vamos dividir A de x por B de x. Então qual é o primeiro passo do algoritmo? Portanto, começa-se por escrever ordenadamente o dividendo e o divisor, segundo as potências decrescentes de x, escrevendo também os termos nulo do dividendo. Mas quem quiser completar também o divisor, não faz mal. Mas principalmente o dividendo já é obrigatório. Devemos colocá-lo por ordem decrescente e completar com o coeficiente zero os termos nulos que faltam, não é? Aqui, nosso polinômio dado já estava por ordem decrescente e é completo, né? Então fica como está, que vai dividir por divisor 3x² mais 4x menos 3, que também estava completo. Este método não precisamos completar com coeficiente zero ou com termo nulo. O polinômio já é completo, tanto dividindo como divisor. Então vejamos agora o segundo passo que diz: dividem-se os termos do maior grau do dividendo e do divisor. O resultado vai ser o termo do maior grau do quociente. Qual é o termo do maior grau do dividendo? Isso mesmo, 6x ao cubo, que vai dividir pelo termo do maior grau do divisor. Qual é? Isso mesmo, 3x², né? Aqui cortamos o x², aliás, melhor dizendo, vamos dividir 6 por 3, que dá 2. Aqui vamos dividir x ao cubo por x². Mantém-se a base e subtrai-se o expoente, né? Subtraímos o 3 do 2, vai dar expoente 1, que não se coloca, né? Então, 6 por 3, que dá 2, e x ao cubo dividido por x² dá x, né? Depois, o terceiro passo, portanto, terceira regra do algoritmo, que é que diz: multiplica-se o divisor pelo termo de maior grau do quociente, né? Portanto, esse termo, né, vai multiplicar por todos os termos do divisor, né? E adiciona-se o dividendo ao simétrico desse produto, né? Obtém-se assim o resto parcial, ou seja, depois de multiplicar esse 2x por todos esses termos do divisor, vai dar um resultado, um polinômio, e vamos escrever o seu simétrico embaixo do dividendo, respeitando a ordem dos graus, né? Depois vamos subtrair. Então temos aqui, primeiro o produto, né? Aqui cálculo auxiliar, ao lado, né? 2x multiplica por menos 3, dá menos 6x. 2x multiplica por 4x, dá 8x². E por último, 2x multiplica 3x², dá 6x ao cubo. Então temos aqui esse polinômio, esse monômio aqui positivo, esse outro monômio também positivo, e esse monômio negativo. Então qual é o simétrico de 6x ao cubo? Isso mesmo, menos 6x ao cubo. Qual é o simétrico de mais 8x²? Isso mesmo, menos 8x². E qual é o simétrico de menos 6x? Isso mesmo, mais 6x. Então vamos calcular o simétrico aqui, colocar aqui, não é? Melhor dizendo, colocar o simétrico. Então fica menos 6x ao cubo embaixo de 6x ao cubo, termos semelhantes, menos 2x² embaixo de 7x², e termo em x embaixo do termo em x, não é? O simétrico vai cortar, não é? Dá zero elemento neutro. Aqui vamos subtrair 17 por menos 8, dá 9. Aqui vamos adicionar, dá 12x. Então vamos baixar o outro monômio, né? Menos 2, né? Baixamos o monômio. Depois continuando o processo novamente, né? Então qual é o processo anteriormente que vamos fazer? Alguém sabe dizer? Isso mesmo. Então vamos dividir o termo do
maior grau agora do nosso resto parcial, que ainda não é o resto definitivo, não é? Então, esse monômio vai dividir pelo termo de maior grau do divisor. Então, repare que o grau do resto parcial é igual ao grau divisor, ou seja, aqui tem grau 2, aqui também grau 2, não é? Sendo assim, a divisão continua, não é? Então, repete-se os passos 2 e 3, que já temos visto anteriormente, né? Divide-se o monômio do maior grau do dividendo, nesse caso o resto parcial, pelo maior grau do divisor, e multiplica-se e obtém-se um polinômio e coloca-se o simétrico embaixo do resto parcial. Até que o grau do resto for inferior ou então zero, se a divisão for exata, né? Tanto quando o resto for inferior, a divisão para, ou então quando o resto é zero, a divisão para. Então teremos aqui 9x² a dividir por 3x², né? Que dá 3, né? 9 dividido por 3, que dá 3. Aqui, se os dois termos são iguais, x² com x², divide dá 1, então podemos cortar, né? Ficaremos só com 3. Esse aqui é o grau 1, logo a seguir o grau 1 vem termo do grau 0. Muito bem. Então, do mesmo modo, multiplicamos aqui, dá menos 9. Qual é o simétrico menos 9? Isso mesmo, mais 9. Né? Aqui dá quanto? 12x. Qual é o seu simétrico? Isso mesmo, menos 12x. E por último, 9x ao quadrado. Qual é o seu simétrico? Negativo, menos 9x². Então, esses dois termos aqui cortamos. Aqui também cortamos. Cortamos também. 12 menos 12. E por último, traz aqui 9 menos 2 dá 7. Aqui também é simétrico, né? Cortamos, certo? Então, qual é o quociente? Portanto, 2x mais 3, não é? E o resto, 7. Em casa, vocês vão provar que o quociente, não é? Vezes o divisor, mais o resto vai dar o dividendo. Eu vou mostrar como vocês vão fazer aqui no quadro, né? Então, de acordo com a propriedade que nós vimos, não é? Portanto, A de x, o dividendo, vai ser igual a B de x, divisor, vezes o quociente, mais o resto, né? Essa é a propriedade fundamental da divisão que nós vimos, né? Então, nesse caso, o nosso dividendo é 6x ao cubo mais 17x² mais 6x menos 2 vai ser igual a nosso divisor, que é, entre parênteses, 3x² mais 4x menos 3, e vai multiplicar pelo quociente, que é 2x mais 3 mais 7. Né? Eles vão multiplicar esses dois polinômios, né? No fim vão adicionar 7 e vai ter o mesmo resultado, dividir. Tá certo? Entenderam? Temos assim nossos exercícios que vão ficar como trabalho em casa, né? Então, seja o polinômio A de x, B de x e C de x, também mostrado, né? Então, exercício 1, vocês vão calcular na forma reduzida, ordenada, e indicar o grau de A de x mais B de x menos 2C de x, B de x vezes C de x. E no exercício 2, determine o quociente do resto da divisão inteira entre os polinômios seguintes: A de x por B de x, A de x por C de x e C de x por B de x. Vou dar um tempinho para vocês copiarem o trabalho de casa. O que é que nós vimos hoje? Isso mesmo, nosso mar foi operações com polinômios, né? Vimos a adição de polinômios, vimos a multiplicação de polinômios, né? E vimos a divisão inteira de polinômios, onde vimos o algoritmo da divisão. Na próxima hora vamos ver métodos de coeficiente determinado e regra de fim, são mais 2 métodos da divisão de polinômios. Terminamos assim a nossa aula de hoje. Aprender e estudar em casa. E não se esqueçam de fazer o trabalho em casa e também de ficar em casa e seguir as orientações do pessoal de saúde. Tá certo? Então, até a próxima aula.
Tchau.